boa tarde, caravaneiros, como vocês estão? Vamos hoje ter uma live a respeito das nossas emoções, como elas afetam o nosso progresso espiritual. E vai ser um bate-papo com o Thiago Brito, que já é velho conhecido aqui nosso, de quem nos segue, né? Ele é um espírita bastante atuante, participa de vários projetos, né? Está sempre buscando levar uma palavra amiga, um consolo, que é a proposta do espiritismo, né? Vocês que já entraram, vocês podem me dizer se estão me ouvindo bem? Lenine, Gianda Mello, se alguém de vocês puder dizer. Então eu vou chamar aqui o Thiago, enquanto o pessoal entra, a gente poder ir conversando um pouquinho e começar esse assunto, né, que é um assunto importante, é um assunto que precisa ser falado, que é o nosso progresso espiritual. Como é que a gente faz? Tá bom o áudio? Então tá. Eu vou chamar o Thiago, então, para a gente poder começar. Thiago está entrando com a gente. Oi, Thiago. Olá, Gabi, tudo bom? Tudo bem com você? Ah, menina, sempre muito melhor do que eu mereço, viu? E tá no corre, né? Porque você já deu palestra hoje, não foi? Já dei palestra hoje, eu vou dar uma daqui a pouco. Nossa, então vamos Muita dica, arregaçar as galera. mangas aqui. Você vai falar sobre o que na palestra? Porque na palestra de mais tarde É. é pais e filhos. A relação entre pais e filhos, sejam as dificuldades, as simpatias, as antipatias, Nossa. enfim, por aí. E tem a ver com o que a gente vai falar agora, né? Você pode levar uma colinha, Tem a ver, menina, tem a ver. Você vai me inspirar. né? Então é bom que um inspira o outro, né? Vamos que vamos, tamo Um junto. inspira o outro. Por isso que a gente está aí na vida de relação. E esse assunto de hoje é um assunto muito importante, né? Porque ele é básico no sentido de nos sustentar, porque esse conhecimento ele nos dá base. A gente tem tendência a achar que básico é só uma coisa basiquinha, simplesinha. Não. É uma coisa de base, né? Assim como a doutrina tem a codificação, que é a base do ensinamento de Kardec, que veio através, né, da palavra dos espíritos, a gente vai falar aqui de algo que é básico na nossa vida de relação, né? Uma coisa que está presente, que são as nossas emoções. Eu vou te pedir licença para fazer uma introdução, tá? Uma introdução que eu vi que é necessária, porque vou dar boa tarde para o pessoal que está entrando, boa tarde todo mundo. Thiago depois vê se consegue ver esses nomezinhos aí para poder falar, né? Que Thiago é a celebridade espírita. A gente gosta muito de ouvir as palestras dele, os videozinhos que ele faz. A gente precisa de alegria, né, Thiago? Eu gosto muito Ah, que você coloca que o espírita não precisa ser uma pessoa carrancuda, sisuda, né? Por que não pode ter um pouco menina, de alegria na transmissão desse conhecimento? eu, eu tô há 18 anos nessa bandeira aí. Né? E a gente é criticado, um pouco criticado quando faz isso, mas quando a pessoa para e vê realmente, né? Se você faz um tom mais divertido, mais amoroso, não significa que você não esteja sustentado pela teoria. Então, antes de Mas criticar, às vamos vezes ouvir. cansa, menina. Às vezes cansa um pouquinho, mas não desisto, não. Mas olha só, eu falo muito para os meus pacientes. Nem Jesus agradou todo mundo. Não é a gente que vai só ter seguidores, né? A gente vai ter aqueles que reclamam também. Então, eu vou fazer uma introdução a partir da psicanálise, que fica mais fácil da gente entender essa questão de afeto, de emoção. Vocês estão aí, vocês acham que afeto, emoção, sentimento é tudo a mesma coisa? Você acha, Thiago, que é tudo a mesma coisa?
Afeto, sentimento e emoção? Sim. Ah, Nina, você me pega, você é psicanalista, sou aprendiz ainda. Eu acho que, olha, é fácil de confundir, eu acho que dá para dar uma misturada, hein? É fácil de confundir, sim. Até para quem estuda, de vez em quando a gente tem que parar, reler. Fiz uma colinha aqui que é para não esquecer de nada, tá? Então vou pegar meus apontamentos aqui. O Vamos lá. que é afeto? Né? Quando a gente fala de uma relação afetiva, né? Ó, relação afetiva. Então, o afeto ele está ligado à vida de relação, nós e o outro, tá? Eu vou falar de uma forma assim bem palatável, o pessoal tá vendo aqui os jovens de todas as idades, né? Os de menos idade, aqueles um pouquinho de mais idade como a gente, nós também somos jovens. Mas eu Então, entendi, afetar o outro, né? Você afeta o outro e é afetado. Tem alguma coisa a ver, não? aí vamos lá, vamos desenvolver o raciocínio. Agora a parte didática. Afeta aquilo que te afeta. Tudo aquilo que te afeta, aquilo que te toca no íntimo, te toca na alma. Ah, então afeta uma coisa profunda? É. É maior que sentimento, é maior que emoção. Então, a gente fala hoje em dia, na vida corriqueira, a gente vê na internet, vê no mundo corporativo, falar de inteligência emocional. Só que a emoção está na superfície, o afeto é a base. Então, hoje a gente vai sair daqui entendendo. Quem quiser depois pode reler. Pode ler algo sobre, né? Eu li, porque eu estudo, mas pode rever aqui, que é para isso não sair do entendimento e a gente com isso poder fazer alguma coisa, né? Porque o barato do conhecimento é a gente poder fazer alguma coisa com ele. Então, o afeto ele incide sobre o sujeito, é quando ele é tocado por algo nessa vida de relação, né? Então, é algo que nos auto-afeta, provoca algo. É como se batesse lá no fundo da gente, tá? E o afeto, ele é a base de muitos problemas que a gente está tendo hoje em dia. Então, essa live vai ser algo muito importante. Espero que a gente saiba, que a gente faça jus ao assunto, né, Thiago? Vou correr aqui para não tomar muito o teu tempo. Então, Vamos lá. o afeto, ele não é inconsciente, ele é consciente. Só que ele pode ser reprimido. Ele não é recalcado. Ele não vai para o inconsciente ficar lá trancafiado, tá? Como a gente fala muito, isso está no inconsciente, né? Aqueles pensamentos que são recalcados, não. O afeto, ele está no nível consciente, mas ele pode ser reprimido. Poxa, ser reprimido não é uma coisa boa, né? Você sabe o primeiro afeto que a gente tem quando nasce, quando encarna? É a angústia. É nosso primeiro afeto, é o afeto que não engana. E é o primeiro trauma do ser humano, quando encarna, é a angústia. Por causa da insegurança, do medo da insegurança, de não Afeto saber o que vai básico. acontecer. Tem a ver com desamparo existencial, porque quando a gente reencarna, o nosso sistema de organização entre o consciente e o inconsciente, ele não está formado. Aí a gente forma o eu. Nesse processo de formação do eu, separação do eu do inconsciente, né? Porque juntar isso tudo para a gente seria enlouquecedor. O ser humano não comporta isso. Aí, isso seria plenitude. Jesus é o ser pleno total. Ele tem acesso a todo o inconsciente. O nosso inconsciente é o terrível. Por que é terrível? Porque lá estão as coisas que a gente já fez e não consegue lembrar, senão perderia o juízo, enlouqueceria mesmo, né? Mas nem tudo que foi recalcado, tudo que é recalcado está no inconsciente. Mas nem tudo que está no inconsciente foi recalcado. Por quê? Está ali há muito tempo. É você desde que você foi criado como espírito. Então vamos voltar. O afeto ele é algo consciente, mas ele pode ser reprimido. Ele tem a ver com a libido, que é a nossa energia vital. A gente é o que nos move a partir do desejo, né? Aquela falta que a gente tem quando nasce, aquele buraquinho na alma, a gente procura preencher, né? Então a gente tem momentos de prazer e momentos de desprazer. Isso envolve carga e descarga de tensão. Isso é a nossa busca. Por que isso tem a ver com afeto, né? Porque a nossa
tendência, Tiago, é fazer o caminho de volta, né? A gente é afetado por algo. Por exemplo, a nossa angústia inicial. Acontece alguma coisa aqui na nossa encarnação, a gente remete, a gente faz esse caminho de volta. Por isso é que a gente sofre. Porque a gente não faz o caminho daqui para frente, a gente faz o caminho daqui para trás. A gente vive recordando o Chorando leite passado. derramado. Fica remoendo o que já Não passou. só remoendo, ainda afetados por isso. A gente volta a ser Dificuldade de afetados virar por a isso. página. Exatamente. Por exemplo, o meu desamparo, que é a angústia, né? Acontece alguma coisa comigo, um término de relacionamento. Toca no meu desamparo, mas não o desamparo daqui agora do término, aquele desamparo que eu já vivi, que para cada pessoa é diferente, né? Então pode ser uma coisa simples ou pode ser uma coisa terrível, devastadora, né? Então, o afeto, ele retido, ele causa angústia. Então, gente, as nossas crises que a gente chama de pânico, de ansiedade, são afetos reprimidos, são angústia. Aí dá aquela sensação, né? Não é nem sentimento, dá a sensação da ansiedade. Mas, na verdade, nós fomos tocados, é uma questão de afeto. Então, crise de pânico, de ansiedade, o tratamento precisa ser através da palavra. Por quê? Você tem que dar aquelas representações para aquilo tudo. Porque senão você não desfaz aquele caminho. Você tem que construir, você tem que dar outros destinos para essa energia, não retornar. Então, a gente toma remédio quando precisa para ajudar a aplacar um pouco a angústia, poder levantar da cama, poder, né, não ter crise no trabalho, tudo bem. Mas se não fizer esse trabalho de construir novas representações, não sai dessa, né? Aí tem efeito colateral, que vai se transformar em outras coisas. Que mais? Quem sabe dar nome para os seus afetos, geralmente não é bem visto na sociedade. Isso que a gente falou aqui no início, né? Porque a gente pensa que o espiritismo ele pode ser colocado com um pouco mais de leveza. Pronto. Quem vê isso como algo, uma heresia, já vai nos criticar. Se alguém fala assim, eu sinto que eu odeio fulano, isso é a verdade dele. Agora, o que ele vai fazer com isso já vem são os destinos desse afeto. Eu odeio, ponto. O que eu vou fazer com isso? Nós esperamos sempre afetos ideais o tempo todo. Que tudo seja um amor, mas não é. Uma coisa é a gente querer se tornar amoroso, se tornar bom. Outra coisa é a gente mentir para quem a gente ainda é, né? Eu falo isso aqui olhando para todo mundo porque é a verdade do ser humano. A gente sabe o certo e errado, a lei divina está gravada na nossa consciência, né? Só que a gente precisa, para poder progredir emocionalmente, progredir enquanto espírito, olhar para esta verdade, para aquilo que nos afeta. Reconhecer o afeto, dar os seus nomezinhos, tomar outras atitudes. Por quê? Porque eu odeio, eu vou sair matando? Não, né? Eu tenho um senso, né, que a psicologia, a psicanálise chama de superego, né? A gente aprende as regras da sociedade, a lei divina que a gente não pode sair assaltando, matando, pegando o que é do outro, mas eu tenho que reconhecer que eu tenho vontade de fazer isso. Tá dando para ir, Tiago? Tá. Isso Tá. é o afeto, é a base, tá? Agora, sentimento e emoção são destinos do afeto, é aquilo que a gente faz com o afeto da gente. Já a parte mais racional, né? Mais perto das nossas decisões. Sentimento ou sensação, eles são destino coletivo do afeto. Por exemplo, aqui, eu estou sendo afetada pelo quê? Pelo amor que eu tenho pela doutrina, pelo prazer de estar aqui trocando contigo, que é uma pessoa que admiro, que eu gosto muito e respeito o seu trabalho. Então, me dá uma sensação boa. Então, isso aqui é um sentimento que eu estou compartilhando com você. É algo coletivo, tá? É a tradução social do afeto. Tem uma atmosfera e é compartilhado. Deu para entender? Então, o sentimento é como você entrega o seu afeto. Você tem o seu afeto, você reconhece ele,
você conhece, ele está guardado aqui. Aí quando você destina ele, é um sentimento. Afeto é alto. Sou auto-afetada. Né? Ok. Sentimento, eu compartilho. É uma troca. Envolve mais de um. Tá? O afeto, ele envolve o outro na medida que o outro produz algo que nos autoafeta. O sentimento, ele já é compartilhado, já é o destino daquele meu autoafeto, tá? Agora, a emoção, né, é o destino do afeto, destino final. Está ligado ao ato, ao movimento. O que eu vou fazer daquilo ali, né? Se eu me tomo pela emoção dentro da empresa que eu trabalho, porque eu fui afetado, afeta lá embaixo. Vida de relação. Sentir o quê? Sentir raiva. O que eu vou fazer daquela raiva? Né? Como que eu vou exteriorizar aquela raiva? Né? Eu vou matar alguém? Eu vou deixar de ir trabalhar? Eu vou prejudicar o meu colega? Né? Então, a emoção, ela gira nessa correlação entre afeto, juízo e atitude. Tá? E a nossa live se as emoções, você vê que não dá para falar da emoção sem falar do afeto, que é esse caminho, né? Se as nossas emoções afetam o nosso progresso espiritual. Agora eu deixo para você, que eu já falei demais. Então, depois dessa aula da professora Gabi, né, Gabi Cossendet, que tem um trabalho lindo aí com psicologia, psicanálise, muito bom. Bacana, porque você trouxe conceitos. Na verdade, eu tenho a impressão que todos nós sabemos do que se trata, a gente só não sabe dar os nomes certos, né? Então a gente resume tudo em sentimento, tudo sentimento, mas aí você traz, um estudo freudiano, quem entrega essas definições aí? Então, psicanálise é Freud. E o mais freudiano de todos é Lacan. Então, Isso aí. não dá para falar de psicanálise sem Freud. Freud descobriu isso tudo. Né? Eu tinha uma coisa que implicância o com espírito Lacan porque eu tinha implicância com Lacan na minha ignorância e falei assim, que papo é esse Lacan, gente? Freud é que é o cara. Mas não, Lacan era discípulo de Freud, né? É como se Kardec tivesse... Vou fazer uma analogia. Como se Kardec tivesse um discípulo. Quem seria? Leon Denis? Né? Então, é um cara que deu continuidade, abriu determinadas coisas e tem 2 conceitos só que ele trouxe. Aí que Bacana. conceitos, né? Porque é muito difícil. Então, a gente precisa olhar para o Freud, né? Não como aquele cara que ele é criticado, que falou de sexo. Não é nada disso, gente. Descubram o que é a psicanálise, porque ela tem muito mais a ver com o espiritismo do que a psicologia. Ela fala da alma. A psicologia fala do pensamento consciente. Nós não somos só pensamento consciente, vida de encarnado. Nós somos mais do que isso, nós somos espíritos. Então, para acessar isso, a gente tem que olhar para o inconsciente. Então, é o casamento perfeito, Thiago. Pouca gente sabe, eu não falo muito que eu sou estudante de psicologia. Eu acho que aí ninguém sabe, os meus seguidores, eu acho que quase ninguém sabe que eu curso psicologia. E o primeiro impacto que eu tive quando eu comecei foi que parecia que eu estava numa faculdade de espiritismo. Era um absurdo. Falei, meu Deus, eu tenho que sair daqui dessa faculdade alguém melhor, né? Eu tenho que ser um pouco melhor, porque realmente fiquei assim encantado, fascinado. E te falo, Gabi, eu até acho que eu nunca vou exercer a psicologia como profissão. Muito difícil, já tenho uma carreira, já tenho um trabalho, né? Para mim seria muito gostoso. Clinicar seria um sonho, ajudar através de palestras, de lives, de livros, enfim, seria legal a beça. E o meu ritmo de vida é bem corrido, viu? O bom da faculdade é que eu sendo preso, eu já não vou para uma cela comum, o que já é uma vantagem. E, assim, minha amiga, um consultóriozinho com ar-condicionado, não que não seja pesado, não, porque carregar nas costas histórias assim, histórias profundas, problemas cabeludos, sem poder dar sua opinião, sem poder fazer pitaco e achismo, com uma escuta ativa e controlada. Gente, não deve ser mole, não deve ser fácil. Mas é uma rotina que me interessaria, sabe? Mas eu não sei, acho que nessa encarnação não dá. Mas eu acho que pelo menos como indivíduo, eu vou crescer um pouquinho, né? E eu me vejo muito, muito utilizando esse lado psicológico quando a gente faz uma leitura das pessoas. Quando a gente olha para as pessoas
e não enxerga pessoas, enxerga almas, enxerga indivíduos com suas dores, com suas demandas. Às vezes eu estou ali no salão fazendo a palestra, eu olho pessoas e vejo almas, né? E muitas vezes, aí eu acho também a mediunidade falando, que vem, indica algumas coisas, e às vezes eu vejo que eu preciso falar alguma coisa para aquela pessoa que está ali, mas no fundo existe um plano de fundo psicológico muito grande. E a gente pode falar essa questão do sentimento, que é essa entrega do afeto, essa destinação, e o destino final, que são as emoções, né? Como eles afetam o nosso processo evolutivo, porque todo mundo que está aqui assistindo a gente, todos vocês são médiums. Conforme você arquiva e armazena esse afeto, e quando você transforma ele em sentimento e entrega a emoção final, é um processo mediúnico e você se liga às companhias espirituais decorrentes desse tipo de processo. Né? Por exemplo, você tem um afeto que é um ódio. Você reconhece, eu odeio determinada pessoa. Eu tenho muita dificuldade. A pessoa chega, eu já passo mal. Eu detesto, eu não aguento ouvir a voz dessa Aí pessoa. você vai reprimir. Você vai reprimir. Isso, vai reprimir. Mas aí é o seguinte, como é que você vai transformar esse sentimento? Será que você vai tentar trabalhar isso dentro de você do tipo, eu não reprimindo, né? Eu não posso sentir isso. Eu acho que Jesus não se alegra. Eu acho que não vai me fazer bem. Não vai fazer bem para minha saúde espiritual. Não vai fazer bem para minha saúde emocional, né? Como é que você vai escolher? Aí você começa a escolher a sua companhia espiritual. Mas é E que no dia a tá. dia, o que, Para você, Gabi? Me conta. para você fazer isso de uma forma eficaz, existe a terapêutica da casa espírita. Mas existe toda uma programação de alma que você tem que fazer. Se você foi afetado por fulaninho, você vai olhar. Primeiro, no nível dessa encarnação aqui, o que, que há em mim que me faz sentir ódio por ele? Então, você é afetado, auto-afetado pelo outro, né? O outro está ali, mas você é auto-afetado. Você vai olhar para você. Né? Porque o ódio não é dele, o ódio é de quem sente, pessoal. O afeto é de quem sente. Aí você vai pensar, o que que há em mim? É isso aqui, é aquilo ali? Isso você só consegue fazendo análise, tá? Não quero deixar vocês tristes, não. Porque quando a gente fala, Thiago, de autoconhecimento, não é pegar um livro, não é só assistir uma palestra. Você tem que acessar as profundezas do seu inconsciente. Porque se você fica só na superfície, você melhora, mas vai reprimir muita coisa. E reprimindo isso vai gerar angústia. E gerando angústia, a gente vê aí quantos milhões de pessoas tendo crise hoje em dia. Você vai ser aquele cara que vai ter crise, né, de angústia, de ansiedade, ou você vai ser aquele cara que vai, opa, deixa eu recalcular essa rota aqui do que eu estou sentindo. Isso é o verdadeiro autoconhecimento. Essa repressão, a gente vira uma bombinha relógio, né? Porque a gente vai externar uma aparência de que está tudo sob controle, quando na verdade dentro de você está uma bagunça danada, Uhum. e aí vão gerar, tudo vai gerar gatilho. Porque você tem uma coisa mal resolvida aqui dentro de você, e aí você está angustiado, você está ansioso, você começa a ter medo do que pode acontecer, do que vai acontecer a qualquer momento, do que pode dar errado, e você vai criando, eu acho que até o caminho, Gabi, aí você vai me corrigir, talvez seja até uma porta ali, um caminho, até para uma crise de pânico. Mas Porque é você exatamente começa... isso. É isso, não é? Então você começa a ser uma bomba relógio, você vai explodir em algum momento. Pode Mas ser através peraí. de um transtorno de ansiedade. O medo já é uma representação. O medo já é um destino do afeto, tá? Porque já é um sentimento. Se o afeto é reprimido na base, ele não chega a ser medo. Então, pânico não é medo, gente. Pânico é aquilo que não tem nome. Né? Quando você tem uma crise de uma fobia social, o que se chama de crise de ansiedade, né? Aquilo que te toma, que te aplaca, parece que você vai morrer, o pensamento fica acelerado.
É aquilo que não tem uma representação ainda. Você não chegou a virar sentimento, Thiago. Por isso que não tem como fazer um tete-a-tete assim. Isso é isso, pronto, acabou. Vou resolver seu problema em tantas sessões. Isso não existe. Não tem remédio no mundo que cure isso. Você tem que sentar com o analista e começar a buscar as representações e fazer o outro caminho. Lógico, você vai saber disso, mas não vai brigar com o cara na empresa, né, Thiago? É verdade. Por mais que tenha vontade. E aí, a gente, a gente vai se perguntar aqui, né? Será que nós temos algum controle sobre isso? Porque esses sentimentos podem nos adoecer. Será que existe um processo de cura onde você pode ser parte dele? Onde você pode participar? Onde você pode tomar decisões? Será que temos livre-arbítrio ou não temos? Ou somos apenas fantoches sendo conduzidos pelo inevitável? Então, eu queria, Gabi, puxar para a gente, para as pessoas que nos assistem, que participam dessa audiência rotativa, enfim, pessoal que vai assistir depois. Será que você não pode fazer suas escolhas? Porque, Aí é a parte que a gente Gabi, pensa, né? Para isso que a gente pensa. é a nossa fé que é a fé raciocinada. Então a gente está aqui com essa liberdade, somos livres pensadores, né? No Espiritismo não somos ovelhinhas guiadas e comandadas, né? Somos livres pensadores, podemos contestar, analisar, criticar, pensar. Né? Bom, o movimento espírita, assim como o movimento católico, protestante, enfim, todo mundo, ele está repleto de pessoas que chegam na casa espírita com suas questões de desânimo, de depressão, de angústia, de ansiedade, a baixa autoestima, que é terrível. E aí você vai entrando em buracos e muitas vezes vai parecer que você não tem mais livre-arbítrio mesmo, porque você entra num buraco que sozinho, às vezes, você não vai conseguir. E por isso a indicação de ajuda profissional, que vai te ajudar a te indicar, não vai, essa ajuda terapêutica não vai solucionar seu problema. Ela não vai dizer o que você tem que fazer. Não, isso aí não, você tem que largar essa pessoa aí, você tem que mudar de emprego. Não, 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 não. Né? Pela nossa ética, o profissional de psicologia não pode dizer, conduzir a vida do paciente, não. Mas ele pode ajudar você a enxergar caminhos, enxergar reações, indicar portas que você vai descobrir, você vai pensar com as ferramentas que você tem e você vai acessar. Pois bem, e eu fico muito sentido, Gabi, porque assim, eu, Thiago, tenho minhas questões. Tenho muitas questões. Às vezes as pessoas pensam, Gabi, que o fato de eu estar sempre falando, ou estar sempre aparecendo, demonstrando algum tipo de facilidade para comunicação, algum tipo de liderança em alguma atividade, aí as pessoas pensam que você é muito seguro, que você é totalmente resolvido, e que não, não. Outro dia, eu fui recorrer ao atendimento fraterno da Casa Espírita e fui recebido com surpresa. Ué, mas quando me falaram que o Thiago Brito pediu um agendamento de atendimento fraterno, eu não acreditei, eu achei que estava errado. A pessoa do atendimento fraterno falou isso para mim. Falei assim, então, você está redondamente enganado, eu sou o que mais preciso. Por quê? Eu seguro umas pancadas, eu seguro uns ataques espirituais. Eu estou exposto pra caramba. Né? Eu sou muito mais frágil do que você imagina. Mas a gente precisa dessa ajuda. Porém, a gente vai recordar isso. Vocês têm capacidade de escolha, de livre-arbítrio no dia a dia. Porque a gente vai encontrar, Gabi, pessoas que a gente pode até perguntar, por exemplo, essa depressão, ou a própria angústia, ansiedade, a baixa autoestima, enfim, essas questões todas. Será que isso não é falta de fé? Será que isso é falta de passe? É falta de vergonha na cara? É falta de roupa para lavar? O que é a fé, falta de Deus? O que é a fé? Oi? O que é a fé? A fé é a capacidade de crer, de acreditar. Se você crê e acredita, porque você tem uma representação, aquilo tem um significado.
olha aí, afeto precisa de uma representação, de um significado. Então, vendo só por essa linha, porque a fé é algo divino, né? Estou pegando só raciocinando aqui, no basiquinho. Agora é o basiquinho simples mesmo, tá, gente? Já é muito, né? Porque se você você tem fé em quê? Em algo, em alguém. Porque a gente tende a achar que Deus é alguém, né? Mas Deus, a gente não entende porque a nossa capacidade de simbolizar não alcança. Mas Deus é muito mais do que alguém. Só que a gente tende a puxar aquilo que é maior para um nível que a gente possa entender. Então, a gente coloca Deus um pouco mais próximo. E, na verdade, a gente precisa fazer isso, né? Precisa dar significados, representações, para poder ter a fé. Uma forma de entender, de acreditar, mesmo que seja simbólico, né? Sim, então ter fé é uma forma de tratamento? Sim, é comprovado cientificamente. Não ajuda muito, mas quando eu vejo pessoas diagnosticando outras dessa forma rasa, ah, não, ele está passando por isso aí, por essa angústia, depressão, ansiedade, isso é falta de fé. É só rezar mais, ou tomar mais passe, tem No que orar fundo, no mais. fundo, é falta de fé, sim, Tiago. Mas não é falta de fé na religião, em Deus, não. É falta de fé em si Não, próprio. sim, sim. É uma coisa anterior ao que vem depois da gente, né? Porque primeiro parte de nós, né? Não é autoafeto? Não É começa isso. por aí? A gente nasce e sente angústia. A gente é afetado pelo mundo, pelo encontro com esse planeta, né? A gente reencarnou, está tendo encontro com o planeta, novamente. Angustia. Então, isso primeiro começa na gente. Eu falei isso mais cedo na palestra que eu dei de manhã. É, a gente precisa saber que somos especiais. Não é ser especial na medida de achar que você é melhor que o outro, não. É que todos somos especiais. Todos temos dons, temos talentos, temos capacidades que muitas vezes menosprezamos. Né? A gente precisa acreditar em nós. E a pessoa mais importante da sua vida tem que ser você. Tem gente que vive. Ó, alguém falou, travou. Eu travei, Gabi, para você? Eu tô travado? Não. Não, Tá. não. E, Sueli, tua internet aí, minha filha. Procura um lugar melhor aí. Então, as pessoas às vezes vivem em função de uma outra pessoa, de uma outra coisa. E é triste, Gabi, quando a gente vê pessoas virando tapetes, virando capachos, pessoas sendo subservientes e se jogando fora, se jogando no lixo. Pessoas que depositam a sua felicidade no outro, criando uma dependência emocional, virando quase escravos do outro. Se a gente consegue entender que eu sou importante e que a minha alegria, o meu bem-estar tem que estar dependente de mim primeiro. Eu tenho que estar bem comigo mesmo. E eu posso dividir, compartilhar com o outro me faz bem, compartilhar esse sentimento gostoso, mas que eu seja a pessoa mais importante da minha vida. Isso vai me empoderar, isso vai me trazer força, vai me trazer coragem, vai me trazer fé em mim mesmo, para que eu possa produzir o meu melhor. E dentro disso, Gabi, eu queria lembrar do nosso direito de escolha. Por exemplo, eu tenho dois empregos, trabalho à beça. Opa. Se eu conseguir, e tem o movimento espírita, por exemplo, esse final de semana é um final de semana de 4 palestras, então é um final de semana que eu enchi para poder trabalhar. No próximo final de semana eu sou só da família. Tem jogo do meu filho, tem partida do meu filho, tem centro espírita que fica chateado comigo, mas não pode? Não, não posso. Ah, mas não posso, acabou. Então, eu tenho que colocar também, me colocar na importância para mim e para minha família, sabe? E é isso. Eu tô rebelde agora. Então, Amar ao próximo como a ti mesmo? É a ti mesmo é primeiro. isso. Tem que ter a ti mesmo junto, minha filha. Então,
Aí no dia meu de folga, chove. E eu pensei em pegar uma praia, pensei em pegar uma piscina, pensei em fazer um passeio a céu aberto. Eu não sei se acontece com você, Gabi. Você, no seu íntimo, talvez no seu inconsciente, você liga o sol à felicidade e a chuva à tristeza? Você tem isso, não? E eu acho que isso é do ser humano, porque tem É. estatísticas que mostram que países, na Europa, por exemplo, maior índice de depressão, sabia? As pessoas em um ambiente fechado, quase não veem o sol, o dia acaba mais cedo, né? Então, isso é muito do ser humano. Bom, a Ilma me absolveu. A Ilma disse assim, ó, limites com sabedoria, não vejo rebeldia, sim sabedoria. Obrigado, Ilma, obrigado. Mas aí tu vai Então, fazer o seguinte, Thiago, choveu, foi afetado. Tá, pô, eu sou muito assim, na hora do baque, eu me desmonto. Eu quero ficar sozinha, eu quero ficar calada, né? Quem me conhece bem sabe disso. Passou o baque, porque isso durante anos foi diminuindo, né? Uma semana, 2 dias. Agora eu sei que vou ficar baqueada num dia, no dia seguinte eu tô melhor. Então eu falo assim, respeita a minha dor, me deixa quieto que amanhã eu tô melhor. Aí, foi baqueado pela chuva? Assim, o que dá para fazer na chuva, então? Né? Sentiu outra tristeza, deu os nomes, saiu do afeto para o sentimento, para a emoção, né? Ficou com raiva, ficou com... Enfim. Aí dá um destino. O que você faz quando chove? Que destino que você dá, Thiago Brito? então, menina do céu, eu estou tentando trabalhar isso dentro de mim através do livre-arbítrio. Eu estou tentando fazer com que os problemas pequenos continuem pequenos. E às vezes a gente vai dimensionar isso através da nossa escolha. Choveu, é o que eu queria? Não é o que eu queria. É o que eu planejei, é o que eu esperava, era a minha expectativa, não era. Então acabou a minha vida, eu vou chorar, eu vou enfiar a cabeça no travesseiro, não vai mais ser do jeito que eu queria, porque eu queria fazer tal coisa. E aí você vira. Todos nós já fomos crianças. A Então gente foi, Thiago? eu sou ainda. Então, a gente queria muito ir numa festa, queria muito ir numa brincadeira, e alguém chega para você e fala, a gente não vai mais poder ir, não. E aí você fica de mal consigo mesmo, né? Quer se trancar no quarto, quer chorar, quer espernear, mas não é possível, né? É, o que eu estou tentando fazer e compartilhar com as pessoas, até nas palestras, é isso. Que você possa escolher qual dimensão você quer dar para os seus problemas, para as suas insatisfações, para os seus afetos. Qual a dimensão você quer dar? Qual sentimento você quer transformar ele? Tem um outro exemplo, Gabi, eu acho que eu dei uma palestra lá na Montes de Castro que você estava, que eu dei um exemplo, não sei se você vai lembrar, eu botava uma chuva, eu botava um emoji, você vai ficar feliz ou triste. Uhum. Hoje, por exemplo, aconteceu comigo no pneu. Eu tinha uma palestra para fazer logo cedo e meu pneu furado. Gente, trocar pneu é muito chato. E aqui onde eu moro é muito calor. Então, o carro está parado aqui em frente de casa. Eu moro num condomínio, eu paro o carro na frente da casa. E aí, o pneu furou e eu não soltei fogos. Não fiquei feliz. Porém, eu não deixei que isso me afetasse. Não deixei Será que que isso me você não afetasse. deixou ou vocês logo deu uma representação? Ah, não Me teve. dá um exemplo de representação. Na hora você sentiu raiva, né? Na hora você pode ter até sentido ódio. Pô, Não, bateu eu ainda lá estou um porque te pouquinho. frustrou. Eu ainda estou um pouquinho. Então, Porque mas você fez o que eu com não isso? troquei o pneu. O carro está lá ainda. Está parado lá, de pneu furado. Eu Não, eu estou digo esperando o de melhor momento. emoção, de sentimento. Que destino interno você deu para isso? Ah, eu esqueci rápido. Eu fui num lugar maravilhoso e eu tive uma experiência linda hoje. Foi legal pra caramba. E aí, bola pra frente. Eu ainda tô com um pouquinho de ranço, vou te explicar. Eu tô cheirosinho, eu tomei banho. Eu cheguei cansado. Cheguei Tem que fazer live cansado. cheiroso, né? O pessoal tá Eu tô, eu aqui, né? tô. Aí eu tomei um banho. Menina, eu tô com um pouquinho de sono. Eu dei uma descansadinha. Ainda tem que trabalhar fazer hoje no computador, essa coisa toda. E aí eu falei, cara, eu vou esperar o sol baixar. Depois da live com a Gabi, eu vou poder
ir lá trocar o pneu. Só que eu já lembrei, pô, tô de banho tomado, vou suar pra caramba, mas tudo bem. Eu vou lá, vou trocar o pneu. Eu fico procrastinando. Amiga, procrastinar é um negócio prazeroso, mas o nosso jogador interno, ele fica te sinalizando lá, jogando a tua cara, olha aí, ó, olha aí, você tá em falta. Aí te dá aquela angustiazinha, dá um negocinho. Mas eu já vou lá resolver. Assim que acabar a live, eu vou lá resolver. Mas eu não deixei que isso estragasse meu dia, sabe? Por exemplo, eu vejo. Isso a gente pode entrar na psicologia de casais, na psicologia de relações familiares, na psicologia de trabalho profissional. Você tem pequenos obstáculos no seu dia a dia. Você pode fazer ele tomar conta do seu dia, destruir o seu dia, ou você pode deixar ele do tamanho que ele tem que ficar, pequeno. Olha que perrengue chique. Eu tenho 2 carros. Olha que perrengue, olha que terrível. Oh, meu Deus, eu acho terrível. As pessoas são privilegiadas, eu sou um privilegiado. Socialmente, financeiramente, eu sou privilegiado. Pois é, você não sabe que terrível. O carro furou o pneu, eu tive que ir com outro. Isso é horrível. Tirou a minha paz. Gente, quando eu vejo o povo assim, olha, eu sou imperfeito, né? Eu julgo logo, né? Eu já falo assim, meu Deus do céu, eu não acredito que a pessoa está reclamando. Ah, eu fui no mercado, nossa, não tinha filé mignon, tive que comer ancho. Nossa, eu falo, meu Deus. Não, porque quando eu fui em Paris, ai meu Deus, em Paris, aquelas ruas, o meu salto. Eu falo, gente, olha o problema da pessoa. Que problemão. Meu sogro me mandou no WhatsApp uma menina que ela estava reclamando, não era piada, nem era vídeo não era uma atriz, era uma pessoa real. Ela estava reclamando por quê? O irmão dela ganhou uma viagem, ganhou isso, ganhou aquilo, e ela só ganhou um Porsche. Então, as pessoas dão a dimensão que você quer para o seu problema, né? Eu me recordo de uma passagem, na época que eu cantava, eu tinha uma música chamava Obrigado, Senhor. E eu lembro que essa música, ela tinha um trecho que ela falava de quem reclama de barriga cheia, né? Eu lembro que eu conheci uma pessoa que ela estava construindo uma casa numa área muito nobre, uma área muito nobre. Aqui de Nova Iguaçu, por incrível que pareça, Nova Iguaçu tem área nobre. E aí, ela fazendo um casarão, uma casa maravilhosa, um ponto excelente. Ela estava indignada porque tinha dia que faltava água na obra dela. Falei, gente, essa pessoa não sabe o que ela está falando. Falei, meu amor, você não quer entrar no meu carro e eu te levar nos bairros para você ver o que é falta d'água? Para eu te levar para você ver o que é a pessoa que ela anda 2 quilômetros, 1 quilômetro para pegar com um balde na cabeça, parece que ela está em 1800, com um balde na mas cabeça para pegar como é que a água. gente melhora disso aí? Olhando para o lado, né? Então, a gente vive em bolhas, menina. Nós somos um bando de gente sem noção, é isso que nós somos, né? Então, você tem uma pessoa deseducada na sua frente, no seu convívio, um parente chato, você tem uma fila grande para encarar, você tem uma casa bagunçada. É sério que você vai desperdiçar sua paz por causa disso? É sério que você vai rasgar a sua paz por causa de uma pessoa, por causa de uma casa desorganizada, por causa de uma fila que você não esperava? Então, eu queria lembrar desse livre-arbítrio, Gabi. Esse livre-arbítrio. Nós somos, eu vou fazer uma analogia, amiga. Nós somos escultores. Lembra do filme Ghost? Claro. Como não? Então, nós vamos esculpir os nossos afetos e vamos dar formas aos nossos sentimentos. Você vai escolher qual é a forma que você quer dar para o seu sentimento. Fui inspirado agora, tá? Mas eu não estou puro, não. só dá para escolher depois que olha real para ele. É isso, é ódio. O que eu vou construir? Que vias eu vou seguir a partir disso que eu estou sentindo? Não pode negar. Nossa sociedade quer tamponar tudo. Por isso está cheio de gente com crise de angústia, crise de ansiedade. Porque tem que tamponar. Você tem que ser perfeito, tem que ter água na tua obra, teu salto em Paris não pode quebrar, a tua viagem tem que ser perfeita, teu carro não pode furar o pneu. Como assim? Que absurdo, né? Então isso é tamponar. A gente não consegue dar um destino para aquilo. E fica, Thiago, como se fosse uma panela de pressão.
A humanidade hoje está vivendo nesse nível afetivo como se fosse uma panela de pressão. Não dá a impressão que vai todo mundo explodir? Ah. Deixa eu... Gabi, eu posso aproveitar para mandar abraço aqui? Com certeza. Olha, um abraço para Vivian Bazana, para o Caio Lacerda. Olha, o Alberto, que é um querido lá na Irmã de Castro. Um abraço para... Tá aqui o Betinho. Um abraço para Adriene. Um abraço para Lilian Cavalcante. Um abraço para Nara, Michele, André Luiz. Olha, não o espírito encarnado aqui, o André Luiz. Sueli, que também está com a gente desde o início. Então, um beijo para todos vocês que estão acompanhando a gente, viu? Então, a gente falou do livre-arbítrio. Eu queria trazer para a roda uma outra questão, que é a mediunidade, que é a nossa influência espiritual. Todos nós sofremos influência. Pouco antes de entrar na live, eu tenho uma seguidora que ela acabou de fazer uma postagem, Tampe o seu umbigo. É o título da postagem. A foto com o umbigo tampado, um X assim de fita crepe no umbigo. Tampe o seu umbigo. E aí ela estava dizendo todos os benefícios de você tampar o seu umbigo. André, muita responsabilidade, imagina. Se ele está dizendo que o mentorzinho está me inspirado. Menina, o mentorzinho passou aqui perto de mim, ele está danadinho. Então, ela estava recomendando tampar o umbigo. Algumas pessoas preferem chamar de imbigo. Então, para quando você for num lugar, num enterro, num velório, ela ainda dá algumas dicas. Ou num ambiente que você se sente mal, então você protege ali que vai ficar show de bola. É lógico que eu não aguentei. Eu fui lá comentar, cheio de carinho, cheio de amorzinho, de bom humor e tal, mas eu fui comentar, lógico que eu fui comentar. Né? Não ser cancelado, né, Thiago? Cuidado para não ser cancelado, ainda tem isso. Tudo bem. Então, o meu perfil, ele é @Thiago Brito Espiritismo. Então, eu tive que falar um pouco. Então, eu falei assim, amiga, então, dentro do que nós acreditamos, as nossas vibrações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles transpassam paredes. Eles vencem distâncias. Então a gente não consegue acreditar que uma fita crepe, uma fita durex vai impedir alguma coisa, vai ser barreira para alguma coisa. Né? E que a barreira para as influências espirituais é a blindagem dos nossos sentimentos. Porque você tem lá o afeto. E aí como você vai reagir a esse afeto, como você vai entregar, né, esse caminho. Vamos lá. Afeto é o nascedouro, é como você sente. Sentimento é o caminho, o destino que ele vai ganhar. E quando ele chega lá e é vivido, são as emoções. Você vai se proteger de acordo com as suas escolhas. Então, se você sintoniza melhor através dos seus sentimentos, do caminho que você vai dar para esses afetos, então, através dos sentimentos, você vai escolher se você está blindado, protegido, ou se você está vulnerável. E aí, não tem fita durex que dê jeito. Fita durex não cola nem coração despedaçado. Falou tudo. Como é que vai proteger o espírito? Tu falou tudo para ela? Eu comentei, tá lá. E aí, o que deu? Não, eu não sei. Botei agora e vim pra live. Meu Deus. Vamos saber, né? Então, não, deixa rolar. Depois qualquer coisa aperta lá, deixar de seguir. Tem uma opção, né? Só você conta pra gente o que deu? Deixa ser fofoqueira, Gabi. Aí, o que acontece? Não, mas eu coloquei de um jeito fofinho. Eu acho que dá tudo bem. É uma reflexão, é fé raciocinada. Olha, se nossos sentimentos, nossas vibrações transpassam paredes e longas distâncias, a gente não pode acreditar que a fita durex, a fita crepe vai ser barreira física, não é nada. Então, essa mediunidade, essa nossa escolha, não é com fita durex que a gente vai escolher. Né? Então, a gente falou do livre-arbítrio, de como nós vamos transformar esses afetos em sentimentos ou não, se eu quero que problemas pequenos se tornem problemas grandes, se eu quero perder minha paz por bobagem, e aí você já faz a sua sintonia espiritual. Você já fez a sua ligação espiritual. Você está cercado todo o tempo. Né? Tiago, gente é afetado pelos espíritos? Existe afeto entre nós, os espíritos, e os espíritos em nós? Claro que existe. É óbvio que existe. É o outro, só que desencarnado, né?
tem espíritos familiares, tem inimigos espirituais, tem irmãozinhos doentes que não se conformam. Por exemplo, eu desencarnei com 300 quilos, eu comia muito bom. Esse cara não pode ficar saudável, fitness desse jeito, não. Vamos comer junto comigo. Afinal de contas, comer é bom. Tipo, eu me lasquei, ele tem que se lascar também. Então, existe todo esse ciclo de relacionamentos, né? Eu dei esse exemplo, podia ser da comida, podia ser do sexo, podia ser de qualquer coisa. Então, a gente falou do livre-arbítrio, a gente falou da mediunidade. Agora eu quero falar da nossa saúde emocional. Eu quero falar das psicoterapias. Eu quero falar da importância de buscar os profissionais especializados em saúde mental. Também é importante a gente lembrar do corpo físico, a gente lembrar do lado da fé, do lado espiritual, mas também essa questão mental. E por último, Gabi, eu queria introduzir o lado científico. Eu queria falar da saúde fisiológica, que também afeta esse campo cerebral. A saúde fisiológica que pode afetar as sinapses nossas, né, as nossas ligações neuronais, a nossa saúde hormonal, né, as vitaminas que temos no corpo, enfim. Isso tudo num olhar mais... Meu Deus, eu não queria usar essa palavra não, gente. Peraí, eu estou evitando usar a palavra holística, porque o pessoal tem usado isso de uma forma tão ruim, tão pejorativo, num olhar mais amplo, um olhar mais integrativo, né? Então, se nós podemos ser afetados emocionalmente, como isso vai influenciar na nossa caminhada espiritual, então acho que dá para a gente juntar. Dá para a gente juntar livre-arbítrio, mediunidade, saúde emocional, saúde fisiológica, saúde mental, saúde fisiológica. Eu acho que com esses 4 pés aí, a gente se mantém firme nessa lógica da fé raciocinada, que é uma fé que não despreza a ciência, Gabi. Você sabe que esses estudos da dor, né, tudo muito avançado hoje em dia em relação a isso, né? A somatização, Thiago, ela é uma consequência da repressão do afeto. Então, a gente somatiza também porque não nomeou. Então, aquilo fica em nós, no nosso corpo, né? Você está falando aí da questão do corpo, de tudo que é afetado, né, pelo afeto que fala. O nosso corpo fala através do que é afetado quando a gente não dá a palavra, quando a gente não nomeia. Então, a gente se acostuma a viver com essa dor, se acostuma a somatizar. Mas por que a gente está falando isso tudo? E o que isso tudo tem a ver com o nosso progresso espiritual? A gente já está quase terminando. Você fez uma pergunta para mim? Para nós. Né? Para não ver se estava de Infelizmente, faltam 5 minutos. Passa muito rápido, né? Quando a gente faz live por quem a gente tem afeto, né? A gente sente algo bom, vontade de ficar conversando, de trocar. Não dá vontade de terminar, mas olha, o dado de realidade. A gente tem que finalizar. O que isso tudo tem um pneu para trocar agora. Tem um pneu para trocar. Né? Eu tenho comida para fazer, tenho as coisas para organizar. Então a vida está aí, né? A vida de relação. Onde que isso tudo afeta o nosso progresso espiritual? De que forma? Bom, deixa eu ver se eu consigo responder. Gabi, esses dados de realidade faz com que a criança que mora dentro de você, dentro de mim, dentro de cada um que está aqui assistindo a live, a criança que queria ter aquela vida de poder fazer tudo, nós temos impulsos, temos desejos, temos vontades, mas às vezes a realidade nos convida a colocar o pezinho no chão e aí está uma importante oportunidade de crescimento, de aprendizado, de entender as necessidades de cada coisa. No Espiritismo, a gente fala muito sobre as necessidades das provas e expiações, as necessidades das dores, as necessidades dos problemas, dos desafios, né? Como isso é necessário para a gente crescer, né? Como o trabalho é necessário para o seu salário, né? Como
os exercícios são importantes para o seu desenvolvimento. Então, a gente vai entender que isso afeta diretamente o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, a nossa caminhada espiritual, né? E é importante que a gente seja mais honestos, sejamos mais honestos com nós mesmos, acolhendo esses afetos, acolhendo esses ódios, essas raivas, e aí sim, o espiritismo não te transforma em santo. Eu não sou santo, eu não sou espírito de luz, mas o espiritismo me dá ferramenta para escolher como eu vou reagir com esse afeto, como eu vou trabalhar esse afeto. Tem raivinha? Tem ódiozinho? Tem frustração? Tem. Tem autopiedade? Tem coitadismo? Olha, então o Espiritismo vai falar, querido, está aqui as ferramentas, está aqui em cima da mesa as ferramentas, trabalha aí, conserta, corrige, molda isso e transforma isso nos melhores sentimentos possíveis para viver as melhores emoções possíveis. Acho que é isso. Eu estava numa reunião, eu falei, a pessoa falou, nós somos pessoas boas, o espírito é bom. Eu falei, não é não. A pessoa olhou para mim e gostou, não. Eu falei, não é não. Eu não sou, a gente pode falar da gente, né? Eu não sou. Eu estou a caminho, né? Eu pretendo me tornar alguém bom. Porque isso não é uma coisa estática. A gente está em processo em vias de. Então, a gente tem que olhar, como você falou, para esse afeto e reconhecer, nomear, fazer algo com ele, que aí entra as emoções. As emoções afetam o nosso progresso espiritual? Sim, porque é a partir da emoção que a gente vai tomar, gente, atitude. Se a gente vai prejudicar o outro, se a gente vai prejudicar a gente. Então, aquilo que você foi tocado lá no teu afeto, né, virou um sentimento, uma emoção, e você vai colocar aquilo em prática, você vai fazer alguma coisa com isso. Ou para te favorecer, ou para te prejudicar, né? Então, Deus é muito bom, né, Tiago? Ele nos dá oportunidades, a gente está aqui tendo uma, né, de tentar passar por isso. Mas tem que reconhecer, sim, não somos bons nessa totalidade, né? A gente não está no mundo feliz, a gente ainda não é bom. A gente está caminhando para chegar lá. E a gente não pode perder isso de vista. Então, podemos concluir que as emoções, elas afetam o nosso progresso espiritual? Sim. Para a gente chegar lá, vai demorar menos tempo, mais tempo, dependendo daquilo que a gente fizer. Se a gente passar a encarnação reclamando que a gente é rei do mundo, que a gente não está bem servido, que o teu pneu não podia furar, que a minha panela não podia estragar, que isso, eu não sou compreendida, eu não sou mais amado, a gente demora mais para poder progredir. Deixa eu ver aqui, Tiago. Falta um minuto. Vou me despedir de você para o Instagram não derrubar aqui a gente. E a gente não ficar frustrado e ser afetado com raiva. Tá bom. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, acessa aí o meu Instagram, Thiago Brito Espiritismo. Aí a gente fala um pouquinho do nosso trabalho na Rádio Rio de Janeiro, no canal Amigos da Luz, as palestras, os livros. E sempre nessa posição de eterno aprendiz na esperança de que eu vou me tornando um pouquinho melhor a cada dia, viu? Então, obrigado pela companhia de vocês, pela oportunidade. Eu quero agradecer a você, um grande amigo, colaborador da Caravana, agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente e quem for assistir depois pode fazer seu comentário. A Caravana ela é uma revista bimestral, ela é ligada à Casa Centro Espírita, na Irmãos de Castro. Né? A Caravana vai estar lá na Rádio Rio de Janeiro. Eu e o Matheus vamos estar lá no dia 10 de abril. Né? A gente vai estar falando a respeito da revista, né, do tema dessa última revista. E nós temos os colaboradores no nosso Instagram, gente que está sempre trocando. O Tiago é um deles. Muito obrigada, Tiago, por estender essa mão aí, né, a gente seguir junto, tentando fazer boas reflexões, que a gente possa chegar a ter ótimas emoções, ótimas atitudes e progredir o mais rápido possível. Vamos que vamos. Bom domingo para você, bom domingo para todo mundo. Tchau.